Pessoal, vamos falar hoje sobre processos de estoque, alguns processos importantes de estoque, tá bom? Processos que você deve ter na sua empresa sempre para estar arredondado, para não tomar susto com quantidades, com matéria-prima, com falta de matéria-prima, por exemplo, tá? Então, vamos falar primeiro de um ponto bem importante que não sei se todas as empresas mantêm isso aqui alinhado, mas, por exemplo, você precisa ter uma estrutura de produto bem definida, tá? Essa estrutura de produto basicamente vai ter a matéria-prima, produtos intermediários, mão de obra, toda uma estrutura de um produto do seu PA, né, do seu produto acabado. Se você fabrica, por exemplo, um molho específico, se você é da indústria de alimentos, você vai ter amido de milho, você vai ter aroma, você vai ter componentes ali que fazem aquele produto funcionar, né? E aí está envolvido matéria-prima, produtos intermediários, embalagem, por exemplo, né? E mão de obra, tá? Isso aí precisa estar bem delimitado, qual que é a quantidade. E isso no seu Proteus você consegue delimitar muito bem, tá? Como eu disse aqui, mão de obra também é algo muito importante a ser visto, né? Qual que é o custo da sua mão de obra, que são os produtos mod que tem no Proteus, tá bom? Basicamente aqui, ó, estou mostrando um produto aqui que tem o produto mod, tá vendo? Todo produto que calcula a mão de obra no Proteus, que está ali na estrutura de produto, ele tem esse mod na frente do código, dessa forma, e o tipo MO, tá bom? Então, você vai, primeira coisa para organizar a sua produção, você tem que cadastrar a sua estrutura de produto, tá? Aqui um exemplo simples, tá? De estrutura de produto, onde você tem ali o PA, né, que é o produto com final 56, tá, uma estrutura bem genérica, só para mostrar para você como funciona. E ali os componentes, estrutura 2, item estrutura 2, item estrutura 3. E ali você pode ir desmembrando, e dentro da estrutura 2, por exemplo, você pode colocar subprodutos. Dentro da estrutura 3, você pode colocar outros subprodutos. Então, você vai ter uma árvore aí que compõe o seu produto acabado. Dessa forma você vai saber, eu uso 0,2 miligramas de tal componente ou 1 quilo de tal componente, e isso vai se refletir na hora do apontamento. Quando você apontar a produção do PA, ele vai consumir em cadeia todos esses elementos, então você não vai se perder no estoque. Então, estrutura de produto é o primeiro passo aí para você começar a fazer a sua produção no Proteus. Olhando aqui, uma forma, tá? Então você ali atrás você tem a estrutura de produto, e a estrutura de produto vai ser utilizada para criar a ordem de produção. Então, por exemplo, quando você cria uma ordem de produção, você vai lá e insere qual produto que você vai produzir, a quantidade dele e tudo mais. E aí existem algumas formas de você organizar essa ordem de produção, que pode ser por pedido de venda. Algumas empresas elas vendem, elas começam a produzir a partir da venda. Então existe uma forma de você criar ordem de produção pelo pedido de venda. Então algumas fábricas de computadores, por exemplo, fazem isso, né? Eu não sei se isso acontece ainda, mas, por exemplo, se você ir lá fazer uma compra se você fizer uma compra de notebook no site da Dell, por exemplo, eles começam a produzir o computador a partir daquele momento. Isso é algo que eu ouvi há muito tempo atrás, não tenho certeza se isso funciona hoje dessa forma, mas existem empresas que a linha de produção é tão bem ajustada que a hora que entra o pedido de venda, que é aí que começa a se produzir. Então você pode até automatizar esse processo aqui. Então cria-se a ordem de produção através do pedido de vendas. Isso é muito, muito útil, né? Então você vai lá, quando você clica ali no pedido de vendas, você vai colocar alguns filtros aqui, por qual cliente, por qual produto que você vai produzir, ele vai gerar as ordens de produção. Eu acho esse método bem organizado, dependendo do seu tipo de negócio, tá? Então assim, você pode criar uma ordem de produção por pedido de venda. Uma outra forma aqui basicamente, você determinar como que vai ser a criação da sua ordem de produção, para você não depois ficar com um caminhão de ordem de produção ali, sem efeito, né? Já aconteceu várias vezes
nas implantações, ou nas manutenções que eu dei, OPs ali avulsas, sem saber o que fazer com elas, né? Então você precisa ter um planejamento das ordens de produção. Se você não vai fazer por pedido de venda e precisa estar sempre produzindo para gerar um estoque razoável, você precisa ver assim, você vai criar uma ordem de produção de um produto específico só para aquele dia ou para a semana, né, de produção, ou dependendo da matéria-prima que você tem disponível, se você está comprando muito ou pouco, ou da mão de obra disponível, alocação de mão de obra, como que você está organizando todo esse cenário seu, né, para poder realmente entender o seu cenário, né, como que você está entendendo o seu cenário. Então, assim, ó, dependendo da mão de obra disponível, se você organiza por semana, se você organiza por dia de produção, você precisa ter esse planejamento antes de sair criando ordens de produção, tá bom? É muito importante isso. Cuidado, aqui é um ponto importante que eu já vi acontecendo, tá? Você tem que tomar cuidado para não sair criando ordem de produção só para poder suprir o faturamento. Você está com aquele faturamento urgente, você está numa sexta-feira, todo mundo na correria e não tem produto suficiente. Isso é uma falha de programação, é uma falha de planejamento da OP. E aí o que acontece? Você começa a criar o OP, né, paliativamente só para suprir o seu estoque de PA. E aí você vai gerar N problemas em cascata, tá? Até você pegar esse rabo do cometa aí do que foi feito, você já está com um problema enorme dentro da sua empresa. É complicado isso daí, cuidado para não cair nisso. Então, um planejamento primeiro, tá? Para não cair no problema de depois começar a correr atrás do rabo, que senão isso é um problema que gera custo, gera retrabalho para a empresa, dependendo do nível da sua produção, tá bom? Apontamento de produção, ele vai consumir proporcionalmente as matérias-primas, a mão de obra, etc. Como eu disse ali atrás, se você tem uma estrutura de produto e cria OP e aponta essa OP, o sistema ele vai considerar a proporção de cada componente da estrutura e vai apontar. Então, por exemplo, se você precisa de 500 de matéria-prima para fazer um PA, para fazer 1000 PA, então ele vai baixar proporcionalmente esses 500, né, da matéria-prima. Mão de obra, ele vai calcular o custo corretamente da mão de obra, tudo proporcionalmente. Se você usa 2 operadores para fazer um produto, um único PA, ele vai calcular proporcionalmente. Se você fizer 2 PAs, você vai ter 4 operadores. Então isso é um cálculo que o Proteus faz perfeitamente, tá? O apontamento ele pode ser estornado, tá? A qualquer momento, sem problema nenhum. As quantidades são devolvidas para os seus respectivos lugares, tá? Só se atentando aqui, por exemplo, está mostrando aqui a opção de estornar. Você pode estornar, ele vai gerar um movimento contrário e você vai ver no Cardex isso daí, sem problema nenhum, tá? Então, você pode encerrar o OP e tem um parâmetro aqui importante, que é o MV_PERD_INF, tá? Se ele estiver habilitado como verdadeiro, ele vai desconsiderar a quantidade perdida, tá? Ele vai considerar que a quantidade de perda informada nos apontamentos de produção é apenas informativa. Então, precisa estar bem configurado também a forma com que você está apontando a produção, tá? Eu acho assim o módulo PCP do Proteus bem completo, bem legal. Ele atende vários requisitos de uma indústria, só que as pessoas às vezes não têm tempo de configurar 100% dele, tá? Não tem esse fôlego, né? Precisa sempre de um analista, precisa de um especialista ali para tentar ajudar nesse processo, principalmente quando a produção já está funcionando, o sistema está implantado e você precisa ali estar com alguém dando esse suporte de processo, tá? Quando você faz todo esse processo aqui de ordem de produção, estrutura de produto, apontamento, como que você acompanha, né, toda essa modificação? Você acompanha toda essa modificação através do Cardex. O Cardex é um documento muito importante, tá? É um relatório muito importante que é utilizado até pelo contábil, né? O contábil se baliza muito pelo Cardex, que basicamente o que o Cardex é? É um extrato do que está acontecendo na sua produção e no seu estoque. Entrada, saída, transferência, nota fiscal de saída, nota fiscal de entrada, qual que é a quantidade, qual que é o custo
daquele item, qual que é o custo naquele dia e qual que é o custo naquele outro dia anterior. Então você consegue selecionar o Cardix por período, por produto, e consegue ver quais os tipos de movimentos que foram feitos, tá? Isso é muito importante. E no Proteus existem várias formas de visualizar o Cardix. Você pode visualizar o Cardix primeiramente por uma consulta, que é o Cardix diário, tá? Essa aqui é a imagem do Cardix diário, tá? É uma forma bem legal de ver. Você vai lá, seleciona o produto e vê o histórico desse produto específico. Aqui eu estou vendo esse produto aqui, TV de LED, tá? E aqui eu estou vendo todo o histórico, a quantidade dele, dia após dia, o custo médio dele e o custo total calculado. Então, é muito importante, tá? Essa consulta do Cardix é uma consulta mais prática, não é este o documento que a controladoria gosta de ver, tá? Eu vou mostrar para você ali na frente. Então, esse é um tipo de Cardix que você pode estar visualizando ali na operação e estar consultando cada produto, tá bom? Ele mostra para você ali, ó, saldos finais, saldos iniciais, total das saídas, o custo total, o custo médio do produto, o tipo do produto, qual grupo que ele pertence, informação, você dá um panorama, basicamente, da movimentação desse produto. Então, o Cardix é algo muito importante. O outro tipo de visualização, e aí entra mais na parte contábil que o pessoal gosta de ver, é o relatório. Você tem o Cardix por período, você tem o Cardix diário e tem o Cardix sintético, tá? Então, assim, eu vou mostrar aqui basicamente uma imagem de cada um. Aqui nós temos o Cardix por período, tá? Você vai lá, seleciona por data. É o Cardix físico financeiro que acredito que a controladoria gosta de ter em mãos na hora do fechamento da contabilidade, tá? Então, nesse momento aí, você consegue ter uma visualização dia a dia, tá? De vários produtos, tá? Você pode ver de vários produtos num único relatório, você tira um período. Aí, dependendo do teu grau de movimentação e o grau de quantidade de produtos, você vai ter um relatório enorme, né, dentro daquele mês, tá? Então ele mostra aqui algumas colunas, né, o custo médio do movimento, as saídas, o custo total das saídas, né, o saldo. Então ele mostra aqui várias informações importantes para você realmente ter assim um relatório daquele que você pode levar na sala de reunião e realmente ter uma reunião produtiva com dados e tudo mais. Você pode até deixar mais sucinto isso, tá? Tem também o Cardix diário, né? Basicamente ele chama também Cardix físico financeiro aqui por dia, tá? E ele mostra algumas informações uma forma um pouquinho mais sintética, tá? E aí ele mostra aqui qual que é ele vai quebrando por produto, tá? E ele mostra a movimentação desse produto, tá? Não deixa de ter o custo médio, informações de saldo e tudo mais. Então aqui você tem um panorama e você consegue saber exatamente se está acontecendo um erro no custo do produto, tá? Isso pode desencadear algum problema na sua empresa, aonde, por exemplo, você vê que no dia tal, no dia X, teve um custo e no dia Y teve alguma mudança muito grande em relação ao custo. Você pode perceber essa anomalia na movimentação. Então é um relatório que você está acompanhando semanalmente, quinzenalmente, para ver se está tudo ok com os produtos, se você percebe alguma variação. Nada impede também de você pegar esses dados que estão na tabela SD3, né, do Proteus, e jogar num BI, por exemplo, e ter uma evolução dos produtos, e você vai perceber anomalias em formato de gráfico, por exemplo. Isso é muito útil hoje é fácil, você tem Power BI, por exemplo, que você consegue puxar os dados e montar. Até usuários comuns, às vezes, conseguem usar o Power BI e criar o seu próprio gráfico ali, ou puxar no Excel mesmo, e conseguir ver a evolução do Cardix daquele determinado produto, e você consegue ver problemas de custo e problemas de saldos no estoque também desse produto, tá bom? E tem o Cardix sintético aqui, né? O próprio nome já fala, é uma forma mais sintetizada de ver os dados, tá? Mas também não é menos importante. Então você pode estar olhando dentro da sua empresa esses 3 relatórios aí para olhar o Cardix. Então você pode usar a consulta lá atrás, mas pode usar esses 3 tipos de relatório. Algum vai se adaptar à sua realidade, né? Todo mundo pergunta, aí relatório? Relatório você tem que entrar, você tem que estar olhando assim
qual que se adapta melhor ao teu dia a dia e começar a usar aquele relatório. Você não precisa usar todos os relatórios aqui, tá bom? Então, basicamente, o CARDS você vai acompanhar a movimentação de estoque, custo, médio do produto, etc. Tem um monte de informação relevante ali, é um relatório assim crítico de quem trabalha com produção e estoque. Tá? O custo médio, você vai, como eu já disse, você vai acompanhar no CARDS, né? O custo médio representa o valor ali, né, do seu produto, baseado em algumas variáveis, tá? Para você saber mais ou menos a média do seu custo, a média dos seus gastos com aqueles produtos, tá? Porque no momento em que você está produzindo os PAs e está consumindo matéria-prima, você precisa estar comprando. E você precisa estar comprando da melhor forma e você precisa saber quanto que aqueles produtos intermediários compõem do custo do PA, do produto acabado. Você precisa saber se aquele custo está muito alto. E o custo médio do produto é um indicador ali crítico também da produção. Você precisa estar acompanhando isso, tá? Aqui eu já falei da importância também. Basicamente, sim, estoque é dinheiro. Então você precisa saber quanto você está gastando com estoque, né? Não adianta nada você produzir um produto que você vai vender por R$10 e você está gastando R$9 para produzir ele. Então você precisa controlar isso daí. Então precisa ter alguém olhando para o custo médio, olhando para o CARDS e tudo mais. O conceito básico aqui é uma fórmula genérica, tá, pessoal? Existem várias formas aí de calcular isso daí, dependendo do teu negócio, se você quer fazer algo mais específico, mas assim, o custo médio é o custo da compra, vezes a quantidade dos itens, né? Basicamente todos os itens que você comprou, né? Custo vezes quantidade, mais o custo anterior do item, vezes a quantidade do estoque, né? Dividido pela quantidade da compra, mais o saldo anterior de estoque. Você vai ter um custo médio assim bem apurado. Se você aplicar essa fórmula aqui, nos seus produtos, você vai ter um custo médio bem apurado e você vai saber realmente se você está comprando caro ou barato aquela matéria-prima, aquela embalagem. Imagina assim, para uma produção muito grande, isso faz toda a diferença, né? Qualquer 10% ou 15% mais caro ou mais barato faz diferença no teu negócio, né? Dependendo da margem que você vende ali na frente. Então esse é um conceito básico aqui de uma fórmula para calcular o custo médio, tá bom? Como eu disse ali atrás, então, documentos de entrada, movimentos internos e documentos de saída são usados para calcular o custo médio, né? É o que o Proteus utiliza como dado para aquela rotina que você roda ali no fechamento, que é o recálculo do custo médio, tá? MATA 330. Então você vai, essa rotina faz parte do fechamento, mas você pode rodar ela em outros períodos e aí você vai ter, baseado em todas as notas fiscais de entrada e saída e também nos movimentos internos. Aliás, todos esses elementos aqui que você está vendo, documento de entrada, movimento interno e documento de saída, tudo isso é exibido no CARDS. Ele identifica lá qual que é o tipo de movimentação que está acontecendo, tá bom? Então, assim, você vai ver as notas fiscais lá, você vai ver tudo lá. E o recálculo do custo médio, o que ele faz? Ele pega um determinado período e sai recalculando o custo médio baseado naquele período. Então, se você tiver algum tipo de intervenção manual, tá? Eu já peguei casos, por exemplo, que o pessoal estava fazendo intervenção manual na tabela SD3, na tabela SBF, que é dos saldos por endereço, né? Na SB2, rotina customizada ali só para colocar um band-aid ali naquele momento, e quando a gente for usar realmente o recálculo do custo médio, deu tudo errado, porque você está pegando dados que foram manipulados lá atrás. Então assim, estoque não deve ser utilizado com customização, isso é muito importante. Não use customização no estoque, tente sempre usar o padrão, tá bom? Porque depois você não vai conseguir fazer um refaz saldos, você não vai conseguir recalcular o custo médio, não tem como, não tem salvação. Aí você vai ter que gastar um caminhão de dinheiro para colocar pessoas para tentar ajustar esse tipo de problema, tá bom? Ponto importante para usar essas rotinas de recálculo do estoque, tá? Você precisa manter as storage procedures, bem atualizadas. Storage procedures nada mais, eu vou falar em termos leigos aqui, tá? É uma função que você... É um programa, vamos supor assim, tá? Para quem não é DBA aqui, tá? Desculpem os DBAs, tá bom? Eu vou tentar explicar de uma forma leiga. É um programa que você coloca no seu banco de dados, seja SQL Server, seja Oracle, e aí ali você está
criando um programa mais interno que ele é mais rápido, ele é mais apurado, né, e ele calcula e devolve para o Proteus a informação correta. Então você precisa instalar, a TOTOS disponibiliza isso aqui periodicamente, tem que manter atualizado. Você pode estar vendo aqui umas bolinhas aqui, ó, amarelas, tá vendo? Todos que estão verdes estão atualizados. Então tem diversas Stored Procedures, tá? Que é um conceito de banco de dados, tá? É uma função, a gente chama de procedure de banco de dados, que é uma função que faz essa tarefa muito mais rápido dentro do banco e devolve para o sistema a informação já calculada. Tá? Isso aqui, ó, se você achar alguma bolinha vermelha aqui, você está com algum problema. Isso já aconteceu comigo. E a primeira ação que a gente toma quando não está dando certo o fechamento de estoque é atualizar aqui as Stored Procedures, que são disponibilizadas no portal de chamado, normalmente, é fácil de instalar, é ali no configurador, é só o analista de TI ir lá e aplicar essa atualização. Então, um ponto crítico também, tá vendo? A gente está falando de só pontos críticos aqui do sistema, tá bom? Vou falar um ponto aqui que as empresas batem muito cabeça em relação a isso, tá bom? Que é assim... estoque de segurança. Como que você está controlando o seu estoque de segurança? Quantas vezes eu não vi uma empresa ter que parar a produção daquele produto porque descobriu que não tinha uma matéria-prima essencial, não tinha aquela tinta específica, não tinha aquela embalagem específica. Então, assim, como que eu controlo isso, né? Como que o sistema me avisa que eu preciso daquele material, que aquele material não pode chegar, não pode passar de certo limite, eu preciso ter pelo menos 10 dele no estoque, preciso ter 15, preciso ter 1000 no estoque. Então tem uma forma de controlar isso no Proteus, tá? Estoque de segurança é uma coisa que você não vou falar que não é tão falado, mas ele não é tão falado quanto Cardix, não é tão falado quanto OP, quanto ordem de produção, etc, né? Mas assim, tem isso e as pessoas usam de uma forma assim meio capenga, né? Vamos dizer assim. Basicamente, ó, eu vou falar aqui, se você quiser mais detalhes aí, comenta, né, aí no vídeo. O estoque de segurança, onde que você controla? Você vai lá no cadastro de produto, né, e você vai nesses campos aqui, ó, ponto de pedido, tá? E quantidade de segurança, né, no campo segurança. Você tem lá no cadastro de produto esses dois campos, você vai na aba MRP Suprimentos, vai lá e começa a cadastrar produto a produto essa informação, tá? Qual que é a quantidade mínima, né? Qual que é a quantidade de segurança que eu preciso para esse produto. Basicamente é isso, gente. Assim, é algo muito simples que as pessoas não fazem. Só que se a sua gama de produto, né? Se a sua quantidade for muito grande de produtos, a hora que o cara está terminando, se bem que você vai fazer essa atividade uma única vez, né? Mas você pode automatizar essa tarefa, criar alguma inteligência via job e aplicar nesses campos aqui. Mas basicamente você tem que olhar todo o seu critério, tá bom? Você vai ter que usar o seu colaborador para estar atualizando isso daqui. Ali, ó, os campos, tá? Que estão no cadastro de produto, tá bom? Ponto de pedido aqui e a segurança, eu coloquei 10 e 15 no outro. E aonde que você vai visualizar realmente o resultado disso para que o sistema te avise que está faltando determinado produto, que ele está no limite, que ele está no vermelho, que é a bandeira vermelha para aquele produto, tá? Você vai fazer o que aqui? Você vai visualizar o relatório, tá? Do ponto de pedido. Você vai ali em relatórios, né? Relatórios aqui, saldos, ponto por pedido. E o que ele vai mostrar para você? Ele tem algumas situações, tá? Considerando quantidade de ponto de pedido e segurança. Tem duas formas aqui. Então você vai lá colocando o filtrinho do relatório. E aí você vai ter este exemplo aqui, considerando, né? Ele te mostra aqui, ó, quantidade a comprar. Ele te mostra a quantidade a comprar. Tá? Ele te baliza em relação a isso. Então você não precisa gastar tanto tempo olhando assim, fazendo aqueles cálculos e conversando com fulano, com ciclano, para saber o que realmente está precisando na sua empresa. Um cenário 2 de estoque de segurança considerando apenas a quantidade de ponto do pedido, tá? E aí ele vai te mostrar menos, ele vai te mostrar 11 aqui, ó. Você precisa comprar 11, tá? Um exemplo 3, considerando apenas a quantidade de segurança. Você vai selecionar os filtros aqui do jeito que você quer e ele vai te mostrar uma quantidade de 16 que você está precisando comprar. Então assim, é um relatório que você tem que olhar periodicamente,
tá? Tem que ter alguém olhando para isso, mas você pode criar também uma automatização no sistema que envia semanalmente, ou a cada 3 dias, ou até diariamente, manda esse relatório para um responsável. E ele tem que olhar, e ele vai ver que está no vermelho aquilo lá. E eu vou falar, repito, isso é um assunto que me parece que não é muito falado. O almoxarifado, em geral, ali está sempre batendo cabeça. Não tem uma gestão de requisição, tá? Em relação a isso. Então, é muito importante que você consiga tá aplicando esse processo que, olha, é simples, é útil, tá? E te salva de apuros, tá? Te salva, vai ajudar no teu fluxo de caixa do faturamento que precisa fazer, né? Assim, se você não faz faturamento um determinado dia porque perdeu um produto, porque não tem um produto ali no estoque, é uma batida na trave, assim, é um erro enorme, né? Vai impactar o fluxo de caixa do financeiro, tá? Então, é uma atividade simples que pode ser feita por qualquer um ali que trabalha na produção, e aí você pode automatizar essa tarefa enviando relatórios por e-mail, tá? Um outro item aqui, tá? Muito importante, é a formação de preços, tá? É uma rotina que é um pouco, vamos dizer assim, ela é um pouco arcaica, tá bom? Ela é um pouco arcaica, mas ela funciona, tá? Ela tem ali no Proteus. O que é basicamente a formação de preços? É como ela se funcionasse, você vai montando um extrato assim, como que começa a formação de cálculo de um determinado produto, tá? Você vai mostrando você vai mostrando essa quantidade, tá? Quanto que é calculado para fazer aquela etapa. Então aqui, ó, vamos começar por um exemplo simples aqui, ó, 3 produtos, né, um PA, uma matéria-prima e uma mão de obra, tá? Vamos lá. Formação de preços. Primeiro passo, a gente vai dar a entrada do produto com quantidade 1, tá? E valor unitário 50. Nessa entrada, texto tem que estar com esse campo igual assim, tá? O PRC igual assim, tá bom? Segundo passo, a gente vai estruturar o PA com a matéria-prima, né? Estrutura de produto, lembra que eu falei na outra parte lá? Estrutura de produto tem que estar certinha, com mão de obra e tudo mais. Você vai fazer a formação e vai fazer a criação desse custo, né? Desse custo standard, aí você vai falar quanto que aquela mão de obra custa para você, né? Nesse caso aí. Tá? Então assim, ó, aqui tem mais detalhes, tá? Mas eu estou tentando ser sucinto para a gente falar os passos da montagem da formação de preço. Tente usar aí, e se você tiver dúvida, você dá uma perguntada aí nos comentários, tá bom? Ou entra no nosso site lá e a gente tenta te responder também. Aqui um terceiro passo desmembrado, tá? O produto não possui integração contábil, a sua valorização é baseada no campo B2, custo médio 1, tá bom? Antes do quarto passo, aqui embaixo, pessoal, muito importante, a rotina de formação de preço ela é customizável e o cliente pode definir o que melhor atende à sua regra de negócio, tá? Então, aqui é a formação de preços, onde você entra lá no estoque e você vai assim, ó, formação de preços, você escolhe aqui o PA, tá? E formação de preços. E aí o que você vai fazer? Você vai escolher um arquivo, tá? Aqui eu estou colocando o standard, tá bom? Basicamente o standard. E o que ele vai mostrar para você? Ele vai mostrar aqui para você, ó, que ele tem aqui, ó, o nível 1 do PA, a quantidade 1, o valor e a porcentagem, né? A porcentagem que ele se refere nesse preço desse PA, que é 100%, né? Essa mão de obra representa 16% e essa matéria-prima representa 83%. E o que acontece aqui embaixo? Tá? Aqui podem ter dados aqui que estão um pouco distorcidos, tá bom? Porque eu usei uma base teste e estou colocando aqui para vocês uma forma de como você pode aplicar na sua empresa. Então, você pode se esbarrar nos números aí e aí vai precisar de uma análise, tá bom? Cada caso é um caso. Então, eu estou tentando demonstrar aqui para você. Se você olhar aqui embaixo, você tem como se fosse um extrato bancário, né? Uma planilha que ela vai colocando aqui, ó, o valor total e a porcentagem. E ele tem algumas fórmulas que você pode colocar aqui. Você pode colocar algumas fórmulas e você vai... essas fórmulas vão transformando ali o preço
vai criando lá no final dessa listinha aqui, você pode ver que ele tem uma numeração aqui, lá no final ele vai dar o preço final do produto, tá bom? Basicamente aqui, ó, ele deu aqui embaixo para mim o preço standard, tá? E o preço de venda sugerido. Então, muitas empresas não utilizam essa formação de preço aqui, tá? Ela é um pouco arcaica, mas ela funciona. Eu já vi muito usarem isso daqui. Tem gente que se baliza por isso daqui. Quem é um analista ali do estoque, o responsável pelo estoque usa isso aqui, ele vai começar a ter formações de preço bem mais confiáveis, tá? Então, assim, você pode criar uma formação de preço enorme, porque seu PA é muito complexo e você vai criando essa inteligência no sistema, tá bom? E aí você vai lá, atualiza o seu preço de venda, atualiza a sua tabela de preço. Se você utiliza cenário de vendas, você vai lá, atualiza a tabela de preço e tudo mais. Então, você inclui aqui no pedido de venda e você tem. Basicamente, você pode até criar uma automatização, né, do preço de venda jogando para a tabela de preço, ou não, deixa manual mesmo assim. Mas assim, o que você precisa entender disso? Que você não precisa ficar quebrando a cabeça todos os dias para formar esse preço. Você pode criar a sua própria fórmula da sua empresa para certos tipos de produto. Você pode ter várias tabelas de formação de preço diferentes e aí você vai estar utilizando esse item aqui, tá bom? Para melhorar a inteligência do seu sistema e, consequentemente, ali na frente, no médio prazo, você vai gastar muito menos tempo para atualizar um preço de venda na sua empresa, tá? Se você gostou aí dessa aula aí de estoque, tá? Eu passei, dei uma pincelada geral sobre estoque, sobre processos críticos de estoque que você deve ter arredondado no seu processo. Envia suas dúvidas aí pra gente, comenta ou entra lá no nosso site e eu agradeço aí pela sua paciência. Se você chegou até aqui, você está realmente interessado em colocar essa inteligência na sua empresa, tá bom? Eu agradeço aí a sua presença no nosso canal. Até mais!